Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula do nosso Núcleo de Formação em Acupuntura. A aula de hoje é sobre envelhecimento. Nós iremos falar sobre essa temática buscando observar o processo de envelhecimento sob a ótica dos paradigmas da medicina tradicional chinesa e também sob a ótica dos neoconceitos tragos por mim, onde nós vamos relacionar as essências energéticas, a psicoenergossomática com a biologia corporal. Então, faz parte dessa aula o seguinte conteúdo. Tópico 1, anotem aí. Vamos falar da energia ancestral e suas principais funções. Tópico 2, vamos falar do relógio orgânico, do ciclo circadiano e a sua relação ou a sua interferência no processo de envelhecimento a partir da energia ancestral. E tópico 3, e último tópico, iremos falar sobre os principais elementos causadores de desequilíbrio, consumidores de energia ancestral, provocadores de envelhecimento, ok? Então vamos lá, vamos começar então com esse primeiro tópico falando da energia ancestral. De antemão é importante entender que existe uma aula mais completa sobre energia ancestral. Então, caso você tiver alguma dúvida, é só você recorrer a essa aula que estará presente aqui no nosso cronograma do curso, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a energia ancestral é uma energia ou é um modelo energético formatado no momento da concepção com o intuito de armazenar as informações relacionadas ao temperamento do pai, da mãe e da consciência em desenvolvimento. Além disso, a energia ancestral formatada no momento da concepção está diretamente ligada ao contexto macrocósmico, ao contexto do mecanismo evolutivo, no qual essa energia ancestral representa esse contexto no intuito também de formatar os desdobramentos necessários para a construção do corpo, para a construção das células, tecidos, órgãos, vísceras e sistemas fisiológicos. Quer dizer, a energia ancestral formada no momento da concepção, ela vai atrair para si a responsabilidade de determinar a anatomia humana juntamente com a sua interação com o macrocosmo e, ao mesmo tempo, ela irá determinar também a especificidade dessa anatomia humana juntamente com as características herdadas aí dos pais e também da consciência em desenvolvimento. O que eu quero dizer é que existe uma linha de raciocínio no qual o corpo é formado a partir de uma condição generalizada, universal, onde todos têm a mesma característica ou as mesmas características, com cabeça, tronco e membros, com a fisiologia funcionando do mesmo jeito, isso é padronizado, e essa característica universal, ela muda ou ela é modelada pelas características específicas, singulares, que são as características adicionadas à energia ancestral nesse momento da concepção, caracterizando, né, os traços de temperamento mais peculiares dos pais e da consciência em desenvolvimento. Então, em resumo, a energia ancestral, quando é formada, ela serve de referência ou ela serve de ponto, né, de referência para que haja os desdobramentos necessários à construção do corpo. E esse contato entre a energia ancestral e os agentes macrocósmicos é feito automaticamente, e esse automatismo se dá pelo padrão de afinidade criado pelas informações dadas na fecundação, através da união do espermatozoide com o óvulo, e ao mesmo tempo, quando cria-se esse padrão de informação, a atração dessa energia, que nada mais é do que uma informação, e essas informações, né, elas estão ou foram acumuladas nesse espectro cósmico por milhões de anos. Então, ao longo da evolução humana, o nosso corpo foi se modificando, nós saímos de uma posição quadrúpede para uma posição bípede, e essas informações foram sendo armazenadas em genes específicos, mas também foi sendo armazenada em campos de energia chamados de morfogenéticos. Esses campos morfogenéticos são descritos por Sheldrake. Sheldrake fala muito bem sobre isso, é nele que eu me inspiro para poder constituir um pouco a mais e ir um pouco além da teoria dele, que é a energia ancestral, sendo ela um modelo energético microcósmico que imita a estrutura desses campos morfogenéticos para poder então atrair as energias, leia essa informação, e assim então eu ter as sequências exatas
da formatação ou da construção do corpo biológico a partir do embrião, né? A partir do momento, então, que eu tenho essa conectividade entre o micro, representado pela energia ancestral, e o macro, representado pelos campos morfogenéticos, eu tenho a construção do embrião. Aí eu acrescento a toda essa ideia a teoria da embriogênese energética, comprovada por várias linhas científicas convencionais, onde então a energia ancestral modela a estrutura orgânica e a anatomia do corpo a partir da construção de um esqueleto energético que aos poucos será preenchido fisicamente por tecidos, células, por órgãos, vísceras e sistemas. Então eu tenho, quando a concepção acontece, eu tenho a formação da energia ancestral, a junção dessa estrutura micro com a estrutura macro, os desdobramentos começam a acontecer e esses desdobramentos seguem uma sequência lógica dada temporalmente por uma ideia, por uma linha de montagem. Essa linha de montagem segue essas etapas, onde no primeiro momento forma-se o meridiano de energia Chonmai, depois forma-se o Dumai, depois forma-se o Reinmai. Formado Chonmai, Dumai e Reinmai, nessa ordem, eu tenho a formatação do esqueleto axial e parte ou da cabeça, né? O sistema nervoso começa a tomar forma e os meridianos de energia principais da bexiga, do estômago e da vesícula aparecem para formatar uma estrutura de informação tridimensional, onde então ela será previamente preenchida por agentes biológicos criados pela própria energia ancestral, que sofre o estímulo dos campos morfogenéticos para que haja então a construção da pele, a construção dos músculos e dos ossos principalmente. Então, trocando em miúdos e sendo bem específico aqui, mais simples para a gente poder caminhar, a energia ancestral começa a trabalhar desde o primeiro dia de concepção, sendo ela então a matriz energética informacional capaz de oferecer matéria-prima para qualquer desdobramento biológico. Então ela, energia ancestral, representa representa as células tronco-embrionárias totipotentes, que serão então estimuladas para formar tecidos específicos, e esses tecidos específicos são constituídos por características próprias, formatados por essências energéticas. Então agora vou acrescentar toda essa ideia à ideia das essências energéticas, que são caracterizadas por informações primárias formatadas ao longo do processo evolutivo, que servem de subsídio e ferramenta para estimular o movimento das energias yin yang que estão presentes aí na estrutura cósmica, para então, a partir desse movimento, eu tenha a condição de codificar uma informação capaz de construir a biologia do corpo. E a essência Zi, por exemplo, sendo ela a primeira, por isso que eu vou falar dela primeiro, é a essência que tem a informação capaz de construir os ossos. A essência Po constrói a pele, a essência I, os músculos. Nesse exato instante eu falei das 3 primeiras essências que vão aparecer trabalhando ou operando o processo morfobiogênico para construir esses tecidos ou construir essas células e assim já construir parte das informações presentes ali no embrião. Esse momento embriológico que eu estou aqui dizendo depende claramente da energia ancestral, que é um núcleo energético que será utilizado como matéria-prima para servir de desdobramento, né? E ao mesmo tempo depende também desse arquétipo montado pelos 3 primeiros meridianos de energia extraordinários e pelos 3 primeiros meridianos de energia principais. E esses 3 meridianos principais e 3 extraordinários são os representantes energéticos de um sistema que está em formação. Então, gente, é importante entender, no meu livro de diagnóstico, aliás, em todos os meus livros eu falo muito sobre isso, é importante você entender que o corpo humano ele é constituído de uma estrutura física formatado previamente por uma estrutura energética, desde a concepção, e a energia ancestral é a progenitora disso tudo. Neste exato momento você já tem subsídio para compreender a segunda etapa dessa aula, pois a energia ancestral aglomera, acumula no seu interior informações específicas relacionadas à pessoa, relacionadas aos traços de temperamento de qualquer pessoa, formatando então uma anatomia bem singular,
leia-se biotipogênese, e também acumula informações padronizadas pelos códigos universais, que ao mesmo tempo seguem um padrão específico e especializado constituído ao longo do processo evolutivo. Neste momento eu tenho que fazer você entender que a energia ancestral, ela plasma tudo isso e ela se dissolve quando o corpo perde a sua capacidade de vida, de promover vida. E o corpo perde essa capacidade simplesmente porque perde energia ancestral. E olha só que interessante, há uma interação entre a energia ancestral e o corpo, onde a energia ancestral fornece subsídio ao corpo e o corpo sustenta essa energia ancestral. Aonde ela está? Ela está presente dentro de um arcabouço formatado na mesma época da concepção e sustentado posteriormente pela atividade da próstata no homem e pela atividade do útero na mulher. Olha só que legal, eu escrevi isso no meu primeiro livro. Mas de qualquer forma, o núcleo energético formado para sustentar a energia ancestral está lá no abdômen inferior e é sustentado biologicamente por esses órgãos, e esse núcleo energético eu chamo de central de referência energética instintual. Por quê? Porque tem relação direta com os instintos, com o corpo, com o cérebro abdominal, né? O subcérebro abdominal, que é o intestino. Eu acredito muito na relação entre energia ancestral e bactérias, acredito muito em você poder equilibrar a sua microbiota a partir de uma alimentação, de atividade física e de uma manutenção de humor estável. Você vai conservar a vida biológica por mais tempo. Mas isso são especificidades muito profundas para a gente tratar dessa aula. O que a gente tem que entender aqui é o que é a energia ancestral e o que ela está fazendo aqui. Então a energia ancestral é um representante do macrocosmo no ambiente micro representado dentro do corpo. E essa energia ancestral obedece às ordens do macro e obedece às ordens da pessoa. Neste exato momento é importante entender, compreender, aliás, que a temporalidade, quer dizer, o tempo e o espaço estarão influenciando diretamente em todo o contexto. Então a energia ancestral obedece a regras próprias diretamente ligadas a ciclos, a ciclogenia, que é tema da nossa segunda parte da aula. A ciclogenia nada mais é do que uma capacidade que o organismo adquire a partir dessa energia ancestral conectada com o macrocosmo, onde eu tenho tempo como referência para então determinar etapas. Essa ciclogenia biológica vai estar caracterizando a vida de cada célula corporal, e neste exato momento entra o nosso amado relógio orgânico, que se caracteriza pela condição onde a cada 2 horas eu tenho uma quantidade maior de energia num determinado órgão ou víscera, ou até mesmo uma quantidade menor de energia num determinado órgão ou víscera. Então, o nosso relógio orgânico energético segue a estrutura temporal. E ele, na minha visão, é por isso que esse curso existe e é para provar isso, ele, na minha visão, é o determinador dessa ciclogenia, onde então a ciclogenia, que é nada mais é que uma gênese de ciclos, né, determina o ritmo de vida de cada célula. Então eu tenho que compreender que cada célula do corpo possui vida útil, ela vai morrer, vai nascer outra, vai morrer e nascer outra. E a energia ao longo do tempo, a ancestral, que é chamada de energia vital, irá sendo desgastada, irá sendo consumida. Então, quanto mais você usa essa energia, mais você a consome. Essa energia pode ser consumida de 2 formas. Ou você consome ela de maneira quantitativa, você consome e não vai repor, porque não há reposição, ou você pode consumir essa energia de maneira qualitativa. Vou explicar. Então, primeiro, entendam, ciclogenia, a energia ancestral é uma genitora dos ciclos biológicos. Esses ciclos biológicos são necessários para a vida humana. Então, tudo na vida humana depende de etapas, de ritmo, depende de ciclos. Então, a energia ancestral está mandando nisso. A energia ancestral, ela presente ali no núcleo, dentro do abdômen, chamado por mim de central de referência energética instintual, ela está recebendo informações do macro, recebendo informações da consciência e repassando também informações do corpo
para a consciência e para o macro. Então há uma integração muito grande, muito louca isso. E aí eu falo para você, essa energia ancestral biologicamente pode ser vista em vários aspectos, mas aqui eu vou falar só apenas de 2. O primeiro são os genes. Então todos os genes codificados dentro de cada célula do corpo foi codificado por agentes energéticos ancestrais, e também nós temos marcadores biológicos chamados de telômeros, que estão presentes no interior do núcleo celular, mostrando a partir do seu tamanho, da sua disposição, a vida útil daquela célula. Então entendam, quanto maior for o telômero, mais saudável aquela célula, mais tempo de vida ela tem, e quanto menor for o telômero, menos vida ela tem. Normalmente ou naturalmente, eu posso chamar o telômero como sendo a referência da energia ancestral na célula. Deste modo, a célula, a cada divisão, ela perde filetes desses telômeros. Então esses telômeros precisam ser recondicionados. Por quê? Vamos lá, vamos fazer um paralelo para você entender o que é telômero. Telômero é uma estrutura descoberta em 2003 por 2009, por 3 mulheres que inclusive foram agraciadas, né, pelo Prêmio Nobel. Uma delas inclusive escreveu esse livro, que é a Elizabeth Blackburn. Eu tive acesso às informações na época, isso foi em 2009 mesmo. Esse livro acho que é 2012. Então, os telômeros, eles são marcadores biológicos que vão mostrar o tempo de vida da célula, e a cada divisão celular ele diminui de tamanho, ponto. Então ele é energia ancestral na célula. Eu fui a primeira pessoa a falar disso, tá? Só eu gosto de falar isso porque o meu patrimônio intelectual tem que ser preservado. Se não for por mim, vai ser por quem, né? Porque a gente tá cheio de gente copiando ideia e falando, é minha, eles não sabem explicar bolhufas de nada, mas quer ganhar status. Eu não tenho pretensão de status, mas sim de consideração. Nesse momento, então, seguimos com o telômero. O telômero, então, ele é uma estrutura que está presente na ponta ali do genes, e telômero, ele serve de referência para a célula ser replicada. Então, vamos pegar aqui uma célula da pele. A pele, por exemplo, o queratinócito, vive 311 horas. Quando chega no finalzinho da sua vida ali, vamos pensar que quando chega ali em 300 horas, a bichinha tá velhinha, vai morrer. Toma um café aqui, peraí. A bichinha tá velhinha, vai morrer lá e tal. O que ela faz? Ela é naturalmente acionada para produzir uma outra célula. E aí, então, os telômeros têm a memória, e eles são a memória para a produção dessas células. Então, eles vão ser utilizados para poder replicar uma nova célula. Então, essa célula mãe vai parir umas filhinhas, certo? Certo. Deixa eu só arrumar isso aqui, tá muito em cima de mim aqui, eu não estou podendo pegar a friagem. Aí, os telômeros, então, replicam, e ele vai perdendo um anelzinho, certo? E ele vai perdendo até essa célula morrer. 311 horas, vamos supor que seja 300 horas, a bichinha tá velha. Então, eu quero que você entenda assim, à medida que a célula se divide, ela vai perder a capacidade ou a força de divisão, e os telômeros mostram isso pelo seu tamanho. Então os telômeros são representantes da energia ancestral, e neles existe a informação codificadora para a construção dessa replicação, dessa nova célula. Então uma célula de queratinócito produz uma outra célula porque os telômeros memorizam essa informação e fornecem o material para a construção dessa célula. Só que ele perde, ele se desgasta. E existe, graças a todo o processo da vida, né, uma enzima chamada telomerase, que também é um agente da energia ancestral, que recondiciona esse telômero. Só que, olha que louco, essa telomerase só recondiciona as células até os 15 anos. A partir dali, só o sangue, os rins e o fígado que possuem um pouco mais de telomerase. Louco, né? Rim, energia ancestral, né? Sangue, fígado que toma conta do sangue. Então tem muita coisa bacana para a gente estudar e desbravar para poder então acrescentar a medicina chinesa como aqui nós estamos fazendo. Então vamos lá. Os telômeros então eles vão se desgastar, são agentes biológicos da energia ancestral, e a cada nova divisão ele diminui de tamanho. Eu tenho como provocar um desgaste menor através da acupuntura? Sim.
Vou dar a receitinha no final. Mas de qualquer forma, você precisa entender essa parte teórica para compreender a prática e juntar as duas e integrar isso ao seu cabedal de conhecimento e saber que, se você seguir as regras dadas oferecidas a partir de agora, na parte 3 dessa aula, você vai conservar a energia ancestral e vai evitar a doença, ou pelo menos o aprofundamento dela. Entendendo então que a ciclogenia é resultado da interação entre o micro e o macro. Micro, energia ancestral, macro, campos morfobiogênicos. A ciclogenia é uma caracterização oferecida por essa dimensão biológica e depende, a ciclogenia, ela coloca marcadores para que a gente tenha referências. Então a energia ancestral, a tendência dela é como os telômeros, só se desgastar. Então ao longo da vida ela vai se desgastar e eu não consigo repor. Como eu disse a vocês, eu tenho duas formas de perder energia ancestral. Eu tenho a forma da qualitativa e a quantitativa. A qualitativa, ela é dependente da sua forma de pensar, sentir e agir. E a quantitativa é dependente do tempo. Então, quando você produz um padrão de manifestação muito desequilibrado, você interfere na função celular, isso é a psiconergossomática, que é a teoria que eu desenvolvi descreve, e essa interferência compromete a saúde do tecido, fazendo com que eu tenha que despender mais energia ancestral para poder regular as atividades daquele tecido. Então, você que está aí me assistindo, vai desgastar os seus telômeros mais rapidamente quando você produzir pensamentos negativos, quando você estiver frustrado, quando você estiver irritado, quando você estiver ansioso, preocupado. E a Blackburn me prova isso, velho. Ela me mostra que, através das pesquisas dela, das revisões dela, ela mostra tudo isso que eu estou falando para vocês. E mostra muito mais. Eu não vou falar aqui tudo, porque os cursos que essa aula subsidia vão falar mais por mim. Mas os telômeros me servem de referência para entender a energia ancestral. E esses chineses são muito doidos. Por quê? Porque esses caras já sabiam disso há muito tempo, né? E nem tinha pesquisa na época. O que eu estou fazendo aqui é só retribuindo ao que eles fizeram no passado, que é comprovar o que eles estão falando, o que eles falavam, né? Então aqui, nós, né, eu estou fazendo aqui, você está me assistindo, então você vai passar isso para frente, por favor, continue pesquisando, tá bom? Então, seguindo aqui, a ciclogenia, então, ela estabelece o ritmo. Então, nós temos idade, nós temos tempo, nós temos, então, um ciclo biológico de 24 horas, regulado energeticamente pelo relógio orgânico, onde a cada 2 horas eu tenho um órgão ou víscera com mais ou menos energia, e tem os ciclos também mensais, como o ciclo menstrual, tem os ciclos anuais, como a data de aniversário, parabéns para você. Agora, o mais bacana, eu tenho o ciclo semestral de renovação celular. Nenhuma célula corporal vive mais do que 6 meses. Então, a cada 6 meses, o seu corpo é outro. E a energia ancestral é utilizada para renovar tudo isso. Agora, o que é importante dizer, por que a gente perde a energia ancestral? Primeiro, porque eu penso errado, eu abuso do desequilíbrio do conteúdo de manifestação, interfiro nesse processo, sobrecarrego minha atividade celular e preciso de mais energia ancestral para poder produzir mais célula. E segundo, o meu modo de agir interfere nesse processo no instante em que eu não respeito 5 regras básicas. Então eu tenho qualitativo, modelo de manifestação, meu modo de pensar, sentir e agir, e o quantitativo, que é efeito ou causa desse também, né? Mas de qualquer forma eu estou aqui querendo condicionar por partes para você entender. Então eu tenho 5 tipos de comportamento que devem ser seguidos, que devemos estar atentos para poder entender em que pé está a minha energia ancestral. O primeiro deles é sono, que interfere diretamente primeiro no fígado, depois no corpo. Segundo é a alimentação, que interfere diretamente no baço e no estômago, depois no corpo. Terceiro, a respiração, que interfere diretamente no pulmão, depois no corpo. A atividade física, que interfere diretamente na saúde cardíaca e depois no corpo. E, por último, na atividade sexual, que interfere diretamente no rim e depois no corpo. Então, essa história, não pode transar demais, que vai perder energia ancestral. Cala a boca, você não entende nada. Não tem isso. Não tem isso. Hoje nós temos provas mostrando que quem fica muito tempo sem ejacular, no caso o homem, vai ter câncer de próstata, ou tem mais probabilidade de ter câncer de próstata. Então, não existe isso. O que existe é um entendimento de equilíbrio. O equilíbrio é provocado por uma condição
de referência universal e pessoal. Vamos lá, um adolescente de 16 anos, cheio de espinha na cara, ele tem energia sobrando. E um velhinho lá de 70 anos com artrite, ele não pode ficar usando muita energia, entende? Então não há uma regra, pá, é assim, assado, não há uma quantidade. O que há é, na minha visão, é onde eu acrescento, um processo de evitação da promiscuidade. Você deve cuidar do seu corpo e ter relação sexual com pessoas que você gosta, que você tem um sentimento de empatia. E normalmente não é com uma pessoa a vida inteira, obviamente, mas seguir uma vida monogâmica. Assim eu penso e assim eu conservo a minha energia ancestral nesse processo. Ter relação sexual quando você deseja e quando o seu parceiro ou parceira também desejar. Em excesso faz mal? Depende de você. Você está sendo abusada, você está fazendo por obrigação, você está tendo orgasmo? Mulher, né? Você está tendo orgasmo? Entende? Então, se não, se está difícil, se dói, você conversou isso com seu marido, você vai perder energia ancestral. É óbvio, você vai ter problema menstrual. Então, a sexualidade, a atividade sexual, a ejaculação, ela vai ser um fator, sim, de referência, mas eu não posso determinar a quantidade nesse processo. O que eu posso determinar aqui é a atenção. Então, você que está me assistindo, Zezinho, se você tem 18, 19, 20 anos e está com cabelo branco, você já tem que ver como é que está essa questão da atividade sexual. Está pouca? Tem pouca energia ancestral. Está muita? Está desgastando. Entenderam? E vou seguir aqui, porque essas... Deixa eu arrumar aqui meu bebelo aqui. Essas caracterizações aqui, elas estarão presentes, como eu disse, nos cursos específicos, porque essa aula aqui é uma aula universal, como eu já falei também. Então, no curso Saúde do Homem, Saúde Energética do Homem e o outro curso Saúde Energética da Mulher, eu vou falar mais sobre cada um desses modelos. Mas, enfim. Além disso, eu tenho também a questão da respiração, do exercício físico. Você precisa praticar atividade física pelo menos 30 minutos todos os dias para poder ativar a condição cardiovascular positiva. Esse equilíbrio, essa estabilidade cardiovascular é muito importante para poder manter o seu coração, os seus vasos e principalmente as suas células recebendo um calor, que é energia, adequado. Isso é importante para não deixar o ambiente ácido, porque o ambiente ácido vai estimular o estresse oxidativo, que por sua vez é um contribuinte para o desgaste da energia ancestral e vai diminuir o tamanho dos telômeros. Então, atividade física 30 minutos todo dia. Respiração. Busque técnicas para respirar com diafragma. Busque respiração diafragmática, que num primeiro momento essas técnicas como a yoga, como meditação, como pilates, como a natação, a própria atividade física, no primeiro momento que você não respira pelo diafragma, no primeiro momento essas técnicas vão exigir de você uma concentração e uma atividade consciente para que ao longo do tempo você produza essa atividade de maneira inconsciente. E o processo inconsciente é importantíssimo, porque fazendo de forma natural eu consigo economizar energia. E uma mobilidade diafragmática adequada com economia de energia sustenta a distribuição de energia por corpo quase de graça. Então você economiza energia e vai regular o seu relógio biológico e assim você vive mais. Além disso, eu tenho também a alimentação. Evite carboidratos industrializados, coma mais gordura animal, produza uma cetogênese pelo menos duas, 3 vezes por semana. Evite doce, porque isso compromete a estrutura do seu estômago e também do seu baço pângas, e principalmente os alimentos como sendo matéria-prima de energia yin, se eles não forem bem metabolizados, eles vão estar produzindo umidade que por sua vez é uma cola. A umidade vai densificar o seu organismo, produzindo também problemas. Não é mais só o estresse oxidativo, vai produzir o estresse oxidativo não por acúmulo de radical livre somente, mas também pela mudança da forma dos tecidos. As células vão começar a ficar mais espessas, então a camada lipídica vai ficar mais gordinha, digamos assim. Você vai ter mais gordura abdominal e visceral, e isso é um problema porque produz mais inflamação, e inflamação é contraproducente à energia ancestral. Seguindo, então, para finalizar, eu tenho o sono. Você tem que dormir de 8 a 10 horas, dependendo do seu biotipo. Perdão, de 6 a 10 horas, dependendo do seu biotipo. Biotipo fogo, 6 horas. Biotipo terra, até 10 horas tá bom.
Mas então entenda que se eu dormir menos do que 6 e mais do que 8, 10 horas eu acho muito, tá, cara? Mas vamos um pouquinho, vamos por 8, que é o tradicional, né? Se eu dormir mais do que 8, 9 horas, eu acho que vai perder energia ancestral. A Blackburn fala em 10 horas, outras literaturas também falam em 10, mas eu acho 10 horas demais. Imagina você dormir 10 horas, é porque também eu não gosto muito de dormir, pelo fato de que eu acho que eu estou perdendo tempo, mas enfim, 6 a 10 horas, você precisa então pensar nisso e entender seu biotipo, entender suas características, entender como você funciona para regular o seu sono de acordo com as suas necessidades, como a questão da atividade sexual. Então, se você seguir esses 5 parâmetros básicos, você vai reorganizar sua energia ancestral e vai trabalhar ela para ela estar bonitinha, lindinha, para ela recondicionar todas as suas células e você viver mais. Por quê? Porque daqui a pouco nós teremos que trabalhar a ideia neste curso sobre a condição do relógio biológico, do relógio orgânico, energético, que estará sendo subsidiado pela energia ancestral. Então, se eu alterar esse relógio orgânico, eu vou recrutar mais energia e vou desgastar mais energia. Simples assim. Entende? Então, essa aula sobre envelhecimento termina aqui. Repito que é uma aula extra e essa aula vai estar presente em diversos cursos, principalmente nos cursos de saúde energética do homem, saúde energética da mulher, cronobiologia, neuro, ok? Um grande abraço e a gente vai entrar depois com a parte B desta aula para a gente poder aprender mais ainda sobre o envelhecimento e evitar o envelhecimento não no sentido de viver para sempre, mas sim de viver melhor. Um grande abraço.